Oh, meu Deus, não quer ligar. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre permaneça no coração de todos nós. Quanto ao endereço, é CNG 8, lote 3, loja 1. Fica ali, finalzinho de Taguatinga Norte, ali perto do Taguá Center. Tá? Toda quarta-feira, a partir das 19h45. Das 19h45 até as 20h45, mais ou menos, 20h50 no máximo, encerra a nossa reunião. Tá? Reunião pública com passe e água fluidificada. E vamos, então, ao evangelho de hoje. Né? Como o Rui falou, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, os itens de 11 a 16. Ou de 11 a 15, né? Tanto faz. Bom, não julgueis para não seres julgado, e perdão das ofensas. E aí tem duas palavrinhas para nós definirmos, para lembrar, né, que vai nos auxiliar na análise do conteúdo. É julgar. Julgar significa tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. Então, tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. E indulgência. O que é indulgência? Qualidade de quem é indulgente, ou seja, que tem facilidade em perdoar os erros dos outros. É bondade, tolerância, clemência, misericórdia, compreensão, compaixão e outros mais. Essas duas palavrinhas é muito importante que a gente tenha em mente. E aí, comecemos, então, com o item número 11 do capítulo. Não julgueis para não seres julgado. Não julgueis a fim de não seres julgado, porquanto sereis julgados conforme houveres julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. É isso mesmo, não julgueis. E por que Jesus falou isso, gente? Não julgueis para não seres julgados. Ele disse isso porque nós temos, infelizmente, nós temos esse hábito de estar julgando o outro. Sempre que o outro faça qualquer coisa que não nos agrade ou que nós julgamos estar errado, nós temos mania ou temos o hábito de estar julgando, de estar ali criticando, de estar condenando. Saiu qualquer manchete de alguém que fez isso ou que fez aquilo. Porque isso aí é um bandido, é um assassino, é um homicida, isso aí é um ladrão. Desse jeito, isso aí é um louco que vai fazer um monte de coisa. A gente faz isso. E pior que a gente julga, né? Qualifica o indivíduo, já coloca um carimbo nele e já dá sentença. Tem que passar o resto da vida na prisão ou num hospício. Nós não podemos nos conformar com essas coisas, com esses erros. Não. O mal tem que ser combatido. Mas, para isso, existem as cortes judiciais. Tem os tribunais. Tem os juízes, os promotores, que estudaram as leis e estão aptos a fazer isso. Quando a gente fica, houve um homicídio, um feminicídio, vamos orar, pedir por aquele que foi assassinado, para que ele se encontre o quanto antes no mundo espiritual, para que ele se situe, para que ele não fique perdido. E ao outro, a pessoa que assassinou, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia. E pronto, acabou. Não nos cabe ficar julgando. Né? Não nos cabe ficar julgando.
Nós temos sim que combater o mal. Agora, quando Jesus nos diz aqui, não julgueis para não seres julgado, ele não está falando especificamente dessas situações. Não. Jesus está falando, sabe, não julgar, a respeito dessas imperfeiçõezinhas, dessas mazelas, desses vícios que ainda trazemos em nossa bagagem, que trazemos em nós, que nós vivemos apontando para o outro. Não é verdade? Nossa, eu vou te contar, mas fulano é tão orgulhoso. Deus, aquilo ali, cuidado, porque é um poço de inveja. É desse... E olha só, ainda fazendo fofoca, né? Ainda fazendo fofoca. Desse jeito. Nós estamos julgando, condenando, apontando para o outro o que, em geral, está em nós. Mas aí não, em nós pode. E nós defendemos. Ele é orgulhoso por causa disso, porque assim... Não, não é que eu seja orgulhosa, eu estou vendo de uma forma geral, eu estou pensando em todo mundo. Eu estou sempre certo. O problema não é comigo, é com o outro. E é isso que Jesus nos chama a atenção. Como diz, né? Quando a gente aponta, ó, está apontando, aí tem outros para cá apontando para nós, né? Tem sempre essa comparação. Muita gente fala disso. Então, quando eu aponto para o outro, tem vários dedos apontados para mim. E são essas mazelazinhas que Jesus está nos colocando. São sobre os nossos vícios, os nossos defeitos mesmo, as nossas imperfeições. Gente, óbvio, todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. Nós ainda não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Estamos caminhando para a perfeição, mas perfeito nós não somos. Então, nós ainda temos as nossas mazelas em nós. Mas isso cabe a nós corrigirmos. Nós para conosco. Eu para comigo mesmo. Eu não posso mudar o outro. Não tem condição. Por isso, a oração da serenidade. Dai-me, Senhor, a serenidade necessária para eu aceitar as coisas que eu não posso modificar. O que eu não posso modificar, gente? O outro. Então, que eu tenha serenidade. O que é serenidade? Que eu seja pacífico, que eu seja brando, né? Que eu tenha pureza no coração para aceitar o outro como ele é. Coragem para modificar as coisas que eu posso modificar. O que eu posso modificar? A mim. Os meus vícios, as minhas imperfeições eu posso mudar. E é isso que Jesus está chamando a atenção. A régua com que eu estou medindo o outro será usada para me medir também. Então, quando nós estamos julgando, criticando, muito cuidado. Muito cuidado. Nós não podemos modificar o outro. A nós, sim. Aí você pergunta, mas e se alguém, né, solicita a minha opinião a respeito do comportamento de outra pessoa? Eu posso falar? Eu devo falar? Pode. Se está sendo solicitada a sua opinião, você pode muito bem falar. Ou mesmo quando você tiver em particular com aquela pessoa, você pode também chegar e falar. Porém, precisamos de muito discernimento e indulgência. Precisamos muito ser indulgentes. Tomar muito cuidado com o que nós falamos, como falamos, as palavras que usamos. Gente, uma mesma palavra muda só pela maneira de falar.
quando alguém chega e fala, né, e vem, te acaricia, te abraça, seja um filho, seja esposo, marido, e fala que te ama, e aí você falou, eu também te amo, meu bem, tá? É uma coisa. Aí chega, tá bom, também te amo, tá, eu também te amo. Dá para perceber a diferença? Olha que te amo. Hã? Então, a mesma palavra. Então, nós temos que ter muito cuidado com as palavras que usamos, como falamos, como pronunciamos. E lembrar sempre, gente, que a crítica, o julgamento, né? A crítica é muito comparada à pedra. Ela é semelhante à pedra. A pedra ela pode ser atirada para ferir ou ser utilizada como um alicerce na base de uma construção nobre. A crítica também. Dependendo de como eu falo, eu auxilio. Eu fortaleço. Ou eu bato, eu machuco, eu destruo. Então, nós temos que ter muito, mas muito cuidado. Vamos pensar em como nós vamos falar, na crítica que nós vamos fazer. Até porque, quando nós criticamos negativamente alguém, seus comportamentos, porque nós criticamos tudo, né? A maneira de falar, como ela pensa, como ela agiu, até a roupa. Nossa, só Deus, é cafona demais, não aguento isso. Não está vendo que está fora de moda, que a não ser... Tudo, gente, coisas mínimas. Que fulano não sabe fazer assim, ciclano não sabe fazer daquele jeito, não sabe como é correto. Olha, gente, quando nós estamos criticando o outro, tá? Você está sendo uma crítica negativa, né? Não é nem crítica, porque crítica é no sentido mais positivo, mas estamos colocando de forma negativa, nós estamos nos obrigando a comportar de maneira diferente. Se eu estou apontando a falha do outro, eu estou me obrigando a não cometer aquela falha, a agir de forma totalmente diferente, o oposto, de forma positiva. Como é que eu vou agir igual àquele que eu estou criticando? Não posso. Eu tenho que fazer diferente. E para o bem. E aí pergunta, nós estamos dispostos a isso? A agir diferente? Vejamos por essa passagem que vem em seguida, né, o item 12, a passagem da mulher adúltera. Os escribas e fariseus, né, chega lá, todo mundo conhece essa passagem, e chama Jesus, falou, vem cá, essa mulher foi pega em adultério. Manda Moisés que quando é pega em adultério tem que ser apedrejada. Detalhe, ela foi pega, acabou de ser pega em adultério. Ela estava adulterando com quem? Porque só estava a mulher. A pessoa que estava com ela, o homem que estava com ela, não foi levado para ser julgado por Jesus, né? Para ser colocado, para ser apedrejado ali naquela praça. Então o erro já começa aí. Né? Aí pergunta para Jesus qual a opinião de Jesus. Jesus baixa, começa a rabiscar ali na areia. Dizem algumas pessoas, né, alguns estudiosos, que ele estava escrevendo palavras que qualificavam aquelas pessoas que estavam ali e que algumas pessoas até viram essas palavras. É o que alguns estudiosos falam. Mas o negócio é que eles perguntaram, e aí, o que se faz com ela? Moisés manda apedrejar. Jesus calmamente levanta, olha para eles e diz, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Mas ele foi tão suave, foi tão enfático e, ao mesmo tempo,
tão suave, tão delicado e tão profundo, sem ofender ninguém, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? As pedras foram caindo pelo chão, começando pelos mais velhos, foram se retirando. Jesus havia baixado, estava de novo mexendo na areia. Quando ele percebeu que todo mundo tinha ido embora, levantou e perguntou para a mulher: mulher, cadê aqueles que te condenam, né? Que te condenaram aqui, que te trouxeram aqui? Eles não te condenaram? Ela fala: não. Ele diz: pois eu também não te condeno. Vai e não torne a pecar. Ora, quando Jesus falou ali, aquele que tivesse em pecado, todo mundo se reconheceu como pecador, porque todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Ah, mas e se tivesse ali alguém que não tivesse pecado? Como é que ele agiria? De duas maneiras. Uma, primeiro, ou ele, ou essa pessoa, não atiraria a pedra exatamente por ser indulgente, por ser caridoso, né? Por ser uma pessoa branda, e por isso ele já não andar mais em pecado, porque já tinha as virtudes em si. Então ele, com certeza, não atiraria. Ou, por não ter pecado, achando no direito de atirar, ele atirasse a primeira pedra. Acabou, cometeu o primeiro pecado. Que só Jesus pode julgar, mais ninguém, só Deus pode julgar, mais ninguém. Então ele já teria ali cometido o pecado que ele não tinha. Então nós temos que pensar nessa situação. Antes de julgar o outro, vamos pensar, vamos perguntar para nós: eu tenho autoridade moral para fazer esse julgamento? Eu tenho essa autoridade? Será que tenho? Porque, segundo o Evangelho, está aqui no item 13, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe para isso. É a que se apoia no exemplo que dá do bem. Seria os Chicos da vida, né? A irmã Dulce da vida, a Teresa da vida, o Chico de Assis, o João. Essas pessoas, esses seres, talvez né, tivessem, né, essa autoridade. E nós temos essa autoridade? Acho que ainda não, né? Mas tudo bem, tudo bem. Nós não temos autoridade e temos essa consciência de que não temos autoridade para julgar. Por isso, não julgar. Lembrarmos sempre que a medida que usarmos para julgar o outro será usada para nos medir também, para sermos julgados também. Então, não podemos julgar. Mas nós podemos e temos condição de perdoar. De perdoar. E lá no começo do capítulo já começa assim, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. O que quer dizer? Felizes os que sabem perdoar, porque obterão perdão, porque também serão perdoados. Eu perdoo, o perdão me vem. E quando eu perdoo, eu me liberto. Perdoar é libertar a si mesmo. Quando eu perdoo, eu fico leve e solto, né? Porque eu me liberto das amarras dos maus sentimentos, do rancor, da mágoa. Eu fico leve porque sai esse peso que fica me martelando a cabeça. Então, eu fico leve, livre, porque o perdão liberta. E como Jesus nos ensinou, gente, libertar de forma infinita. Não é só 70 vezes 7, não.
é 70 vezes, 7 vezes e mais, e todo dia na semana. E perdoar as picuinhas. Né? Perdoar e perdoar e perdoar sempre. Olha o que o Paulo nos fala aqui na instrução dos espíritos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de cada dia maior necessidade, tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Ah, gente, perdão. A gente sabe que o mérito do perdão, né? Tanto maior é, quanto maior ou mais grave for a ofensa que for feita, né? For o ataque que é direcionado ao ofendido. Mas também Jesus nos fala, assim como ele nos fala, não são dos grandes pecados, dos grandes erros que nós não podemos criticar. Tudo, até as pequenas atitudes. Também o perdão deve ser dirigido independente da ofensa. Não precisa que ela seja grande. As coisas do dia a dia. Uma resposta que a gente dá para alguém de forma ofensiva, ou mesmo, não sei, você se vira, você... Não custa chegar depois para desculpa aí, tá? Eu estava chateado ou ido ali. O que eu posso te ajudar? Vamos conversar, vamos falar, chegar e perdoar essas desculpas anônimas, as pequenas desculpas que nos chegam, porque a questão do perdão não é só ter humildade para pedir o perdão, é também saber perdoar. Quando ofendemos alguém, vamos pedir perdão. E, se formos ofendidos, as pessoas se dirigirem a nós ou não, vamos perdoar. O perdão vai fortalecer o nosso futuro. O perdão que eu concedo hoje, ou que eu peço hoje, me livra do inimigo de amanhã. Porque o inimigo de hoje passa a ser um amigo. Então, essa é a necessidade da gente perdoar. Né? São perdoando essas pequenas ofensas do dia a dia, um pedido de perdão aqui, acatar a solicitação de perdão de alguém ali, nas migalhinhas, nos perdãozinhos que a gente vai concedendo ou recebendo, é nessa prática que nós vamos nos acostumando. De repente, o perdão vira rotina na nossa vida. É algo que a gente está habituado a fazer, uma palavra do nosso cotidiano. E aí, sim, nós teremos condição de perdoar as grandes ofensas. Porque se eu não consigo perdoar as pequenas coisas, ou pedir perdão pelas pequenas coisas, eu não vou aprender, eu não vou saber pedir perdão ou perdoar as grandes ofensas. E se eu pedir perdão e quem me ofendeu, ou quem foi ofendido, né, no caso, não me perdoar,
Você pediu perdão? O outro você não muda, você muda você. Então, peça perdão. Um dia ele vai aceitar. Se não aceitou aqui, no momento, um dia, em um futuro que a gente não sabe quando, mas ele vai acabar te perdoando. O importante é você. Não se preocupe se o outro não te pediu perdão. Perdoe a si mesmo. E não se preocupe se você pediu perdão e o outro não perdoou. Pense em você. Se você foi capaz de perdoar, se você foi capaz de pedir perdão. Isso é o que importa aos olhos de Deus. E aí, para ficar para nós lembrarmos sempre do perdão, eu até coloquei aí no grupo, né, para quem já viu aí no grupo, a oração do perdão de Chico Xavier. E eu vou ler aqui para nós, para encerrar, então, a nossa reflexão. Oração do perdão por Chico Xavier. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoastes e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos à compreensão que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita, filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo, que assim seja. Então, que jamais esqueçamos. E, para facilitar, comecemos com o auto-perdão. Peçamos perdão a nós mesmos, porque muitas vezes nós nos maltratamos. Perdoando, seremos livres e leves. Teremos uma vida, com certeza, de muitas bênçãos. Uma vida plena de paz e bem para todos nós. Que assim seja. Lu, muito bom, muito obrigado. Elisete levantou a mão, por favor. Eu havia levantado a mão na hora errada, Lu. Mas é que quando a Lu falou sobre a forma como muitas vezes nós respondemos ao outro, pode ser grosseira, né? Até mesmo agressiva. É uma forma que hoje em dia usa muito assim, ó. Não faço a menor ideia. Gente, como essa resposta deixa o interlocutor até sem graça. Lando, você sabe o que aconteceu? Não faço a menor ideia. Então, assim, existem várias formas de responder a mesma coisa de formas educadas, suaves ou impactantes, né? E nem sempre a pessoa que está respondendo dessa forma está querendo ser grosseiro. Mas a quem chega esse tipo de resposta, não faço a menor ideia. Chega tão chato, tão pesado, né? Que depois que eu passei a ouvir determinadas pessoas que convivem comigo me respondendo dessa forma, eu pensei assim, gente, por que a gente não é mais suave? Por que a gente não é mais leve para falar uns com os outros, né? E quando a Lu estava falando ali sobre essa questão do julgamento, né? Do julgar o outro, de
pedir perdão, né? É interessante, né, Lu, como que é necessário, antes mesmo da gente pedir o perdão, a gente compreender que a gente fez algo que poderia não ter sido feito. Porque muitas vezes o perdão ele é tão superficial, é mais de convenção, né? Ai, fulano, me perdoa. Mas, na verdade, a pessoa não parou para fazer uma reflexão e entender que ela realmente sente muito por ter feito aquilo, né? Então, eu acho que quando a gente chega para a pessoa e diz assim, do fundo do coração, olha, eu sinto muito por ter feito isso, né? Eu sinto muito. Então, a pessoa está reconhecendo que de fato fez uma coisa indevida e que está ali naquele ato assumindo que errou. Agora, é o que a Lu falou. Se a outra pessoa vai perdoar ou se não vai perdoar, isso já diz sobre a outra pessoa. O que é importante é que nós reconheçamos que nós agimos de forma incorreta e que nós gostaríamos de não ter agido daquela forma e que vamos nos policiar para não agirmos assim em uma nova oportunidade. Então, isso de não fazer o julgamento, de pedir o perdão, né? De se perdoar, porque hoje tá, gente, hoje tá uma leva de nós com depressão, que é um caso sério. Joana de Ângeles fala sobre essa questão da culpa, né? Ela fala assim, eu não vou lembrar o livro, ela fala sobre quando você tem culpa, é como se você se amarrasse num lamaçal e não conseguisse sair dali, porque a culpa te prende naquele lamaçal. Ao passo que você basta reconhecer e sentir muito por ter feito algo que você considera que não deveria ter sido feito e caminhar. Vamos caminhar para conosco, para com o outro, né? Porque é um tal de eu fiz algo para mim que não deu certo e fico ali, ó, minha culpa, minha tão grande culpa, e me batendo, e me batendo. E o que que isso adianta, né? Aí entra essa bendita depressão, que é o mal do século ainda, por conta de tanta culpa, portanto, não deveria ter feito, não, tá, mas já fez. Já fez. Então eu sinto muito por ter feito, mas em uma próxima oportunidade eu vou me segurar e fazer um pouco mais correto. Muito bem, Elisete. Opa, Henrique, por favor. Eu não vou me mostrar, porque eu estou no escuro. Mas vocês me ouvem? Sim. Eu sou o rei da confusão, talvez, porque eu sou ariano. Quem acredita em astrologia sabe o que eu vou falar. Eu sou ariano com aquário. Então eu sou a impossibilidade de pessoa. E eu não acredito nesse negócio de que eu tenha que, se eu discutir com uma outra pessoa, eu tenho que ir até ela pedir perdão. Porque isso acaba, eu sei, porque entra em jogo duas outras palavrinhas: amor próprio e orgulho. E aí elas, para mim, elas estão as três linhas, elas são assim, elas andam uma ao lado da outra. Então, assim, não sei como que é a relação de vocês, mas eu acredito que nós somos pessoas, seres muito pequenos ainda. E então o outro não tem capacidade de perdoar. Ou então você vai lá, você fala, ó, vou despir o meu orgulho,
vou despir o meu amor próprio e eu vou pedir perdão para uma pessoa que geralmente ela não está nem aí para você mais. E ela utiliza talvez dessa atitude sua para vir depois falar bem assim, não faz isso comigo, senão você vai pedir perdão para mim de novo. Então, eu prefiro hoje, e eu sou uma pessoa que eu tenho opiniões muito sinceras, eu trabalho muito com a sinceridade. Então, para quem trabalha com sinceridade, acaba entrando em embate com muitas pessoas, porque, né, enfim. E então acaba que eu tenho muito embate com muita gente, que eu não concordo com a atitude de muita gente, com a opinião de muita gente. Então a única coisa que eu prefiro fazer é, se eu fiz alguma besteira, eu faço uma oração, eu peço desculpas para eu me livrar daquilo e falo, olha, eu não vou me afastar dessa pessoa. E tem dado certo. Para mim, é a construção pessoal. Em relação à depressão, desculpa, não quero zombar da doença, não é isso, mas eu acredito que é falta de B12 e falta de vitamina D. A gente também tem que cuidar da nossa saúde. E a maioria das pessoas hoje que sofrem de depressão, elas têm déficit dessas duas vitaminas. Isso é comprovado cientificamente. É isso. Passei minha opinião. Então eu acredito que é isso, a gente rezar, encontrar, pedir desculpa para si mesmo e seguir em frente. Eu não acho que eu tenho que ir no próximo pedir desculpa para ele. Pensou dessa forma. Obrigado. Valeu, Henrique. Muito bom sua contribuição. Você falou uma palavra, Elisete e Lu também falaram a mesma analogia, né? Deixar. A gente acaba criando através, né, de toda essa dinâmica relacional e cria-se a culpa. Existe o agressor e o agredido. E aí vem a reparação. E a palavra é deixar. Deixar de dar utilidade àquela dor para seguir em frente. Mas veja que não é fácil. Existe todo um... Porque nós somos seres que nós temos nosso lado emocional que acaba atrapalhando um pouco. No sentido de orgulho, né? Não vou, porque se eu pedir desculpa, ou se eu desculpar porque eu quero ser indenizado, reparado, ou, né, naquele momento que está na fúria e acaba tendo a discussão. Enfim. Mas nós precisamos deixar essa utilidade para seguir em frente. E o perdão é a base para tudo. Perdão é algo que a gente precisa e no próprio Pai Nosso está dizendo. Perdoa, Pai, para que, né, a gente pede perdão para Deus, assim também como nós perdoamos o nosso irmão. Então, é um exercício diário. É um exercício diário para a gente fazer. Isso é muito importante. Mais alguém quer contribuir? Não? Mas esse perdoar, como que a gente exercita ele no dia a dia, Rui? Porque, assim, é muito difícil. Eu estou com uma situação que eu acredito, né, que tem muita questão também do ego, né? Do ego ferido, os próprios defeitos que a gente tem, né? Próprios, né? A nossa própria vaidade, né? E aí, como liberar perdão, assim, se você está muito magoado? É isso que eu estou tentando, e tá difícil, entendeu? Tá bem difícil, essa questão do deixar, né? Do deixar de pensar, do deixar de... eu não desejo o mal, mas já desejei. Então, eu acho que eu já venci uma etapa. Mas do querer a vingança, né? Tipo, a gente quer ser vingado, né? Sim. Eu sinto muito isso, sabe? E tenho essa dificuldade de como exercitar isso, assim. Ou deixar, ou parar de pensar, ou deixar... Que às vezes eu me sinto que eu que estou obsediando a pessoa.
ela me fez muito mal, mas muitas vezes eu já passei por situações, eu faço terapia com a Ana, e eu já cheguei, tanto que eu cheguei no grupo por esse motivo. E eu cheguei ao ponto de perceber que a obsessão era mútua, eu acredito que ainda é mútua, mas que estava partindo da minha parte também. E esse que é, para mim, a grande dificuldade, é o que eu tenho buscado. Deixa eu ligar aqui a câmera, porque é ruim falar só o microfone. Eu estou no trabalho hoje. Então, Patrícia, já que você perguntou como fazer, partindo das pequeninas coisas. Como eu falei, são perdoando as coisinhas pequenas, tá? Que a gente vai acostumando ao perdão, vai aprendendo. Você não vai chegar para construir a casa com a parede pronta. Você põe tijolo com tijolo. Estão vindo novas técnicas aí, mas por enquanto é tijolo por tijolo. Né? Então, quer dizer, é um perdãozinho hoje, outro amanhã, é um pedido que você faz, é um outro que você aceita. Luzinete. Se nós formos lá, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, é a primeira virtude que a gente tem que desenvolver em nós. E foi a última bem-aventurança, a misericórdia, porque nós temos que passar a sermos humildes, sermos brandos, né, sermos puros de coração, para então aprendermos a perdoar. Nós vamos nos trabalhando. Isso aí são nos pontinhos do dia a dia, não é de uma vez. Se você já está tentando, já buscou ajuda, você já deu um passo. Não queira se mudar de uma vez. Você já iniciou o seu processo de mudança. Uma hora, você vai sentindo como ele vai crescendo. Ok? Luzinete, só um adendo bem rápido. Tem um filme na Netflix, quem puder ver, fala sobre isso que a gente está conversando. Perdão, orgulho, religião e guerra. Chama O Livro de Eli. O livro de Eli. Tem na Netflix. Eu já vi 3 vezes. É um filme maravilhoso. Fala sobre isso tudo. Talvez ela vai encontrar uma resposta nesse filme. Ô, Henrique, coloca lá no grupo, escreve o nome do filme, Netflix. Beleza. Todo mundo que quiser ver lá, ok? Ok. E só para a gente, né, até aproveitar o último minutinho, Patrícia, o primeiro, ou melhor, vários passos você já deu. E o mais interessante, o que você acabou de colocar, é a vulnerabilidade. É mais um passo. Quando você se coloca em movimento, tudo vai acontecendo ao seu redor. Então é essa jornada. Você está indo bem. Continua, não para não. Você está no lugar certo, está no grupo, né? Os grupos de apoio ajudam muito. Continua. Obrigado pela contribuição. Então, vamos lá, pessoal? Chegou o nosso momento, né? Então, nesse momento, os médiuns que estão lá no Centro Espírita, Caminho da Luz, estão passando esse grupo na corrente.